Durante anos, uma empresa foi líder na fabricação de bicicletas. Suas vendas cresciam, a marca era conhecida e tudo parecia caminhar bem. Mas, de repente, o cenário mudou. Novos concorrentes surgiram. Os consumidores passaram a preferir bicicletas elétricas e os custos de produção aumentaram. Em poucos meses, as vendas começaram a cair e o futuro da empresa passou a ser uma preocupação. Se você fosse o presidente dessa empresa, qual seria a sua primeira decisão? Foi exatamente essa pergunta que o presidente fez ao reunir os diretores. O que precisamos fazer para continuar existindo daqui a 5 ou 10 anos? As ideias começaram a surgir: investir em bicicletas elétricas, entrar em novos mercados, reduzir custos, desenvolver produtos mais sustentáveis. Perceba que nesse momento ninguém está discutindo qual funcionário fará determinada tarefa ou qual máquina será utilizada na fábrica. O foco está no futuro da organização. É exatamente aqui que nasce o planejamento estratégico. Também chamado de planejamento institucional, ele é elaborado pela alta administração, como presidentes e diretores. Seu objetivo é definir os grandes caminhos que a organização seguirá nos próximos anos. Para tomar essas decisões, os gestores analisam dois ambientes. O primeiro é o ambiente interno, formado pelos fatores que a empresa consegue controlar, como seus recursos, sua equipe, sua tecnologia, sua estrutura, além de seus pontos fortes e fracos. O segundo é o ambiente externo, que está fora do controle da organização. Nele estão fatores como a economia, a concorrência, as mudanças tecnológicas, as leis e o comportamento dos consumidores. É nesse ambiente que surgem as oportunidades e as ameaças. E é justamente por isso que o planejamento estratégico está fortemente voltado para o futuro. Como ninguém controla o mercado, nem consegue prever exatamente o futuro, o planejamento estratégico trabalha com um elevado nível de incerteza. Por isso, muitos autores afirmam que ele é fortemente voltado para o ambiente externo. Isso não significa que o ambiente interno seja ignorado, mas que a organização precisa acompanhar constantemente tudo o que acontece fora dela. Outra característica importante é o horizonte de tempo. O planejamento estratégico é orientado para o longo prazo e procura responder a uma pergunta fundamental: onde a organização deseja chegar nos próximos anos? Mas definir o destino da empresa é apenas o primeiro passo. Depois de decidir investir em bicicletas elétricas, alguém ainda precisa transformar essa decisão em ações concretas. Afinal, quem desenvolverá os novos produtos? Quem cuidará da divulgação? Quanto será investido? Como a produção será adaptada? É exatamente nesse momento que entra o planejamento tático. O planejamento tático é elaborado pelos gerentes e chefes de departamento. Em vez de focar a organização como um todo, ele direciona suas ações para cada área específica. Assim, se o planejamento estratégico decidiu entrar no mercado de bicicletas elétricas, cada gerente será responsável por transformar essa decisão em ações concretas. Por isso, costuma-se dizer que o planejamento tático funciona como uma ponte entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Ele transforma as decisões da alta administração em objetivos e ações específicas para cada departamento. Seu horizonte de planejamento é normalmente de médio prazo. Segundo Hidalberto Chiavenato, os principais planos táticos podem ser divididos em 4 grupos. Planos de produção, que definem métodos, processos, tecnologias e equipamentos. Planos financeiros, voltados à captação e aplicação dos recursos financeiros. Planos de marketing, que abrangem as estratégias de mercado e o relacionamento com os clientes. E planos
de recursos humanos, responsáveis pelo recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento das pessoas. Mas ainda falta uma etapa importante. Afinal, nenhuma estratégia gera resultados por si só. Imagine que o gerente de produção definiu a meta de fabricar 100 bicicletas elétricas por semana. Mas quem organizará os turnos? Quem distribuirá as tarefas? E quem acompanhará a execução dessas atividades no dia a dia? É justamente nesse momento que entra o planejamento operacional. O planejamento operacional é elaborado pelos supervisores e pelos responsáveis diretos pela execução das atividades. Seu foco está nas tarefas do dia a dia. Enquanto o planejamento estratégico pergunta: para onde vamos? E o planejamento tático pergunta: como cada área contribuirá? O planejamento operacional pergunta: o que exatamente deve ser feito hoje? E como essa tarefa será executada? Por isso, ele é voltado para o curto prazo e está diretamente ligado à rotina da organização. Em outras palavras, o planejamento operacional está voltado para a eficiência, ou seja, para fazer as atividades da melhor forma possível, utilizando corretamente os recursos disponíveis. Já os planejamentos estratégico e tático concentram-se mais na eficácia, buscando alcançar os objetivos definidos pela organização. Segundo Idalberto Chiavenato, os planos operacionais podem ser classificados em 4 categorias. Primeiro, temos os procedimentos, que definem os métodos e a sequência das atividades. Em seguida, vêm os orçamentos, que organizam a utilização dos recursos financeiros. Depois, temos os programas, responsáveis por estabelecer cronogramas, prazos e datas para a execução das tarefas. Por fim, estão os regulamentos, que estabelecem normas e orientam o comportamento das pessoas dentro da organização. Ao longo deste vídeo, vimos que existe uma hierarquia entre os 3 níveis de planejamento. Uma forma simples de entender e memorizar essa relação é imaginar uma pirâmide. No topo está o planejamento estratégico, elaborado pela alta administração no nível institucional. Ele envolve toda a organização, tem foco no longo prazo e considera principalmente o ambiente externo. No meio está o planejamento tático, elaborado pelos gerentes no nível intermediário. Seu papel é transformar as decisões estratégicas em planos para cada departamento, com foco no médio prazo. Na base está o planejamento operacional, elaborado pelos supervisores no nível operacional. É ele que coloca esses planos em prática por meio das atividades do dia a dia, com foco no curto prazo. Em resumo, o planejamento estratégico define onde a organização quer chegar. O planejamento tático transforma essa direção em planos para cada área, e o planejamento operacional coloca esses planos em prática. Se este vídeo foi útil para você, comente. Estudando Administração. O seu comentário é uma forma de apoiar o canal e incentivar a produção de novos conteúdos. Também, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos.